Bom, vamos compartilhar a palavra e hoje o que eu quero compartilhar se baseia no texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e eu quero ler dos versículos 2 até o 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2, 3 e 4, onde o apóstolo Paulo diz assim: tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Então aqui nós temos o apóstolo Paulo trazendo tanto a expressão do seu zelo, da sua preocupação como líder para com essa igreja, como também uma advertência da maneira como Satanás agia não só no início da história da humanidade, mas continua agindo até hoje. Ele faz aqui a referência à forma como a serpente enganou Eva. Como diz o Apocalipse, capítulo 12, Satanás é a antiga serpente. Então o que nós temos aqui, obviamente, é a possibilidade de que o cenário de engano, onde Satanás conseguiu enganar Eva e dessa forma tocar a humanidade, é que esse cenário se repita nas nossas vidas, nos nossos dias. Então a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra de advertência a respeito dessa artimanha maligna, e o tema da minha mensagem hoje é vencendo o engano. Na semana passada falamos sobre os danos da ignorância, o como nós podemos perder, espiritualmente falando, pela falta de conhecimento da palavra. Hoje eu quero falar para aqueles que já têm até um pouco de conhecimento e como, além de ter vencido os danos da ignorância, já ter começado a conhecer alguma coisa, como ainda precisamos entender a importância de estar atentos. Porque o engano pode se manifestar naquele que não tem conhecimento, mas no caso de Eva, nós temos a manifestação do engano num ambiente onde havia conhecimento. Satanás distorceu as palavras de orientação que Deus havia dado ao primeiro casal. E aqui a preocupação do apóstolo é legítima, quando ele diz: eu temo que assim como aconteceu com Eva, possa acontecer com vocês. Então ele não apenas nos apresenta a possibilidade de repetição do erro, como também ele está mostrando que isso ainda é parte de uma estratégia, de um estratagema maligno para tentar nos desviar do plano e do propósito de Deus. Então, com isso em mente, eu gostaria que nós pudéssemos considerar algumas coisas, né? Satanás sempre tenta, desde o início, abortar a obra divina no ser humano. E o homem foi instruído a prestar atenção, a estar atento. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim com dois propósitos distintos: para o lavrar e para o guardar. A ideia de Deus colocar o homem para trabalhar, para lavrar, normalmente é mais fácil da gente entender do que a outra afirmação, que Deus o colocou ali para o guardar. Até aquele momento, falando pelo menos na perspectiva, né, dos seres humanos, Adão está sozinho, nem Eva ainda havia sido criada. Guardar o jardim do quê? Ou melhorando a pergunta, guardar o jardim de quem? Desde o início, quando estabelece o homem sobre a terra, Deus estava dizendo: eu estou te confiando algo e você é responsável por proteger isso. Deus estava sinalizando: haverá um inimigo que tentará roubar de você aquilo que eu estou entregando. E é sua responsabilidade permanecer atento e não se deixar ser enganado e nem tampouco roubado. Então, quando o apóstolo Paulo está nos advertindo como igreja, porque essas palavras de Paulo não se limitam apenas à igreja de Corinto, a quem inicialmente ele escreveu, né? Elas foram registradas para que cada um de nós pudesse não apenas ter informação e instrução, mas pudéssemos receber as mesmas advertências. Então nós precisamos entender que essa advertência também se estende a nós hoje, que nós precisamos permanecer atentos contra essas astutas ciladas do diabo, como diz as Escrituras. Então Jesus nos ensinou a respeito dessa luta.
Essa luta não é apenas aquele confronto aberto, né, que nós lemos em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade. Nós precisamos entender que além desse embate aberto, direto, de resistência no reino espiritual, há uma guerra que se trava dia após dia e muitas vezes de uma forma discreta que a gente nem percebe. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 37, Jesus nos orienta a respeito de um posicionamento firme com a palavra, né? O Senhor Jesus fala a respeito de não necessariamente lançarmos mão ou fazermos uso de um juramento. E ele diz em Mateus 5:37 que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. Ele diz o que passar disso vem do maligno. Em outras palavras, ele está dizendo, se alguém fala sim, e, no entanto, está planejando que a sua resposta prática de conduta seja não, ou vice-versa. Ele diz, se passou do sim é sim e não é não, ele diz, isso vem do maligno. Ele não apenas está mostrando que o inimigo pode nos induzir a um comportamento errado, como está mostrando também um sistema de valores do reino das trevas e não de Deus, mas ele mostra que isso pode afetar as nossas vidas. Então é importante que a gente saiba que ao viver a vida cristã, nós vamos travar uma batalha contínua. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, a mesma epístola onde estamos refletindo, mas dessa vez lá no início, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte no versículo 11, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Ele diz, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então ele está dizendo que havia uma clara consciência na mentalidade do apóstolo. Eu não posso deixar Satanás levar vantagem sobre nós, porque ele está sempre tentando levar vantagem. E uma das maneiras de não permitir que isso aconteça é quando, à semelhança de Paulo, a gente diz, não ignoramos quais são suas intenções. A gente está pronto, a gente está preparado, a gente está vigilante. Então, é essa mentalidade que, como cristãos, eu e você precisamos ter em relação à vida cristã como um todo. Mas, neste dia, o foco da minha reflexão, da nossa conversa, é falar de como Satanás vai tentar trazer o engano e a distorção da palavra de Deus. Então, voltando para aquele episódio inicial, que é a referência que o apóstolo Paulo faz, né, de Eva. Nós temos uma orientação que foi dada ao primeiro casal. E depois lemos em Gênesis 3, que a serpente vem com toda uma argumentação, e ela é o padrão utilizado por Paulo para mostrar como Satanás continua agindo. E basicamente a argumentação usada pelo diabo, né, para Eva foi mais ou menos a seguinte, será que Deus falou exatamente isso? Ou será que o que Deus falou é exatamente o que você entendeu? Então, na verdade, apesar de estar distorcendo o que Deus falou, o ataque é velado, ele não é aberto. A serpente não chega só dizendo, olha, é tudo mentira, não acredita nada disso. Ela simplesmente apresenta uma proposta de recalibrar o entendimento. E é aqui que nós precisamos entender algo. Lembro de anos atrás ter ouvido uma frase do meu amigo pastor Marcelo Jamal, onde ele diz, normalmente a gente pensa que o primeiro pecado no Éden foi a desobediência, né? A desobediência é a primeira ação externa, ele disse. O primeiro pecado foi a incredulidade, né? Foi aquilo que se instalou no coração, foi questionar a veracidade do que Deus falou. E muitas vezes a gente não percebe, né, que antes da desobediência vem um questionamento, uma relativização, né, daquilo que Deus falou. Será que realmente isso é proibido? Ou será que realmente nós teremos consequências? Será que as coisas realmente são dessa maneira? E quando aquilo que Deus já falou de forma clara e aberta é colocado em xeque, nós precisamos entender que esse é o início de um processo que pode, com certeza, trazer muito dano, né? E até hoje eu percebo que algumas pessoas acabam desacreditando no coração. Será que Deus realmente quer o meu bem? Né? Eu vejo a forma como muitos cristãos olham para aquilo que a palavra de Deus proibiu, e é quase como se eles sentissem uma certa dó no coração. Que pena não poder fazer isso, né? E muitas vezes nós estamos partindo da premissa de obediência errada. Né? Eu vejo muito crente com aquela filosofia, não, minha religião não permite, é só uma obrigação. Nós precisamos ir além disso. Né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 e depois no 16, no início e no fim da epístola, a Bíblia fala a respeito da obediência da fé.
nós precisamos entender que essa obediência é baseada em fé. Fé que envolve, entre outras coisas, o entendimento de que Deus é justo, de que Deus quer o melhor para nós. Assim como um dia ele falou da nação de Israel, isso não retrata apenas um tempo do relacionamento de Deus com o povo, mas um aspecto do caráter de Deus. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro, para vos dar uma esperança. Mas muitas vezes, quando nós estamos de olho naquilo que Deus disse para não fazer, é como se nós estivéssemos questionando, será que Deus realmente quer o meu bem? Será que Ele quer o meu melhor? Será que Ele não está me privando injustamente de algo que seria bom para mim? Então essa relativização, ela sempre vai mexer no cerne do que deveria ser o nosso relacionamento com Deus, que é a fé, porque o justo viverá da fé. Agora, da mesma maneira que nós vemos Satanás relativizando a verdade da palavra com Eva lá no início, né, no Éden, nós também vemos o mesmo acontecendo com Jesus, a mesma tentativa. A diferença é que Eva cedeu e Jesus não. Mas a manobra maligna, ela é muito semelhante. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vemos que quando Jesus está jejuando no deserto e é tentado pelo diabo, a palavra de Deus diz assim nos versículos 5 e 6. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Eu acho curioso, porque eu me lembro, né, em muitas visitas desde o início do ministério, feitas a muitas casas, em muitas cidades e estados diferentes, eu lembro de ter constatado um padrão de comportamento supersticioso que se repete muito, pelo menos anos atrás se repetia bem mais, né, no brasileiro. É gente que em casa deixava a Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse uma espécie de proteção, né? Imaginando que talvez o diabo veria aquelas promessas de proteção e teria medo e correria daquilo. Isso é uma grande bobagem, porque na tentação de Jesus, o diabo cita o Salmo 91, ele sabe de cor, ele conhece muito bem, né? O que vai manter o diabo longe não são as palavras que estão escritas lá, é o nosso relacionamento, ou o nosso posicionamento em relação àquilo que foi dito a nosso respeito. Então, olha o plano maligno, ele vem citando, olha, está escrito, os seus anjos vão receber ordem para te guardar. Então pode pular daqui de cima. Eu gosto da resposta de Jesus, que no verso 7 diz, também está escrito. Esse também está escrito nos mostra que a verdade da palavra de Deus, ela está no todo. Nós muitas vezes deixamos de prestar atenção num detalhe importante, que a maioria das heresias, dos enganos, né, das falsas doutrinas, religiões, todas elas nasceram a partir, né, de verdades da palavra de Deus, que obviamente foram distorcidas, foram tiradas de um contexto, foram isoladas do seu todo. E muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, não, mas ele citou um versículo bíblico. E nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus para justamente não ser enganado com aplicações distorcidas. Então, quando o diabo começa a distorcer a aplicação do Salmo 91, a resposta de Jesus é, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Esse Deus que estabeleceu leis naturais, ele espera que de fato nós também as respeitemos. E obviamente, embora eventualmente, numa situação onde debaixo da direção de Deus, um milagre, a suspensão das leis naturais possa acontecer, isso não é o padrão do dia a dia. Nós precisamos conseguir ter uma firmeza na palavra, onde a gente não seja enredado. Imagine, né, que Adão e Eva tinham o suficiente para, diante da argumentação da serpente, bater o pé e dizer, não é bem assim. No entanto, nós percebemos que eles foram dando espaço, né, foram se deixando enredar e, de alguma forma, o engano entrou e o engano se instalou. Ao longo de quase 27 anos de ministério pastoral, né? Fora os anos que já estava pregando a palavra de Deus antes de ir para o ministério pastoral, então são quase 30 anos já pregando a palavra de Deus. Eu tenho visto muita gente que, infelizmente, ao longo do caminho, se deixou vencer pelo engano. Não apenas gente que um dia acorda e diz, não quero mais saber de Deus, mas gente que o diabo foi afastando com argumentações, né, mescladas de muito engano, distorcendo a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, eles foram se perdendo ao longo do caminho.
Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 19, nós vemos Jesus, ao explicar a parábola do semeador, dizendo que aquela semente caiu à beira do caminho, e a Bíblia diz que as aves vieram e comeram aquela semente, né? Ele mostra que o significado é o seguinte: as aves são os demônios, a semente é a palavra de Deus. Significa o quê? Que o reino das trevas, o reino de Satanás, até hoje, trabalha focado numa missão: roubar a palavra. Você não pode roubar a palavra no sentido de nos manter em total ignorância. Ele vai tentar roubar o entendimento, ele vai tentar roubar a convicção, o alicerce que nós temos nisso. Então, essa disputa é antiga, ela remonta aos primórdios da humanidade. Ela vem se mostrando um ciclo que se repete ao longo do tempo. Aconteceu com Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo: eu me preocupo que aconteça com vocês. Então nós não podemos simplesmente acreditar que podemos viver a vida cristã de forma ingênua, sem o entendimento de que estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, e que ainda é responsabilidade nossa, assim como foi dada ao primeiro homem, vigiar, né? Guardar aquilo que Deus tem nos dado. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 20, eu particularmente gosto da forma como a palavra de Deus, né, fala a respeito dessa ação da palavra, e eu acho que isso merece a nossa atenção. O apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso pregando. Eles viveram um verdadeiro avivamento, uma manifestação extraordinária da palavra de Deus sendo anunciada. E o verso 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Né? O que a palavra de Deus crescer? Aqui ele não está falando sobre volume. Né? Ele também não está usando o termo apenas que a palavra de Deus se espalhava. Então, se ela não aumenta em volume, e se aquilo que foi falado se limita a um lugar geográfico específico, né? Houve um impacto em toda a cidade. Ele não está falando nem de espalhar para mais pessoas e ela não aumenta em volume. O que significa isso? Há dois verbos usados aqui. A Bíblia diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E você só vai entender isso se você levar em conta, né, os versículos anteriores. Versos 18 e 19 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. O denário era o pagamento de um dia de trabalho. Né? A Bíblia está falando aqui de 50 mil denários. Era uma alta soma, mas aquele povo se desfez dessas coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus gerou tamanha convicção. O arrependimento foi tão forte. Né? Eles, de fato, se posicionaram pela palavra. E aqui nós vemos o quadro oposto. Deus eliminando o engano da vida deles através da revelação da palavra. Muitas vezes o que o crente ignora é que depois dele ter a revelação da palavra, o diabo tentará o caminho oposto, eliminar a palavra através de inserir o engano. Quando a Bíblia diz, né, que a palavra do Senhor crescia e prevalecia, ela está nos dando essa informação de que quando a palavra prevalece, o inimigo perde. Mas também tem o outro lado, vice-versa. Né? Se o inimigo prevalece, a palavra perde, porque nunca os dois terão a capacidade de ocupar com sucesso o mesmo espaço de influência. Então, se a nossa mentalidade for de que estamos em guerra, né, precisamos nos preparar para ela. Dizer, como o apóstolo Paulo disse, nós não ignoramos os seus intentos. Então, não vamos viver a vida cristã de forma ingênua. Atos, capítulo 5, versículo 4, nos mostra o apóstolo Pedro questionando Ananias: por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele está dizendo: meu amigo, você estava debaixo de uma ação de Deus. Você estava debaixo de uma operação divina, o Espírito Santo falando ao seu coração. Por que você deixou Satanás encher o coração e abortar aquilo que o Espírito Santo tinha começado? São exemplos suficientes para que o nosso coração tenha temor e para que a gente não brinque com isso. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo adverte não apenas seu discípulo, a advertência se estende a todos nós. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É muito séria essa declaração. Gente apostatando da fé por obedecer espíritos enganadores e ensinos
de demônios. Então, essa advertência não seria dada para mim e para você se o risco não existisse. Agora, obviamente, né, Deus não está falando de gente desviando da fé porque um demônio apareceu pessoalmente para instruí-lo, mas por meio do engano. É só você ler o versículo seguinte, a partir do versículo 2, e você vai ver que os espíritos enganadores, né, e esses ensinos de demônios ou doutrinas demoníacas se manifestam através de pessoas. Ele diz, pela hipocrisia daqueles que falam mentiras, têm a consciência cauterizada. Aqui ele está falando de seres humanos propagando a outros seres humanos uma doutrina que não é fundamentada na palavra de Deus, mas é inspirada por demônios. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 4, nós também temos uma outra advertência que mostra que no tempo do fim, nós não apenas lidaríamos com essa questão de gente apostatando por conta desse ensino de demônios, mas a Bíblia diz assim, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, em algum momento, a palavra deixou de ter preeminência, deixou de ter aquele lugar de primazia no coração da pessoa, e agora ela se torna vulnerável para que fábulas, na perspectiva do reino espiritual, encontrem espaço e lugar nas suas vidas. Então, o primeiro ponto que eu termino de destacar aqui é que Satanás sempre trabalhou com a relativização da verdade e ele não vai mudar a estratégia, principalmente porque ela vem se mostrando bem-sucedida, né? E Deus está nos mostrando que a gente tem que entender, se preparar e reagir a esse tipo de coisa. Então Deus também mostra, né, que a estratégia não mudaria. Quando a Bíblia está falando das coisas que vão acontecer no tempo do fim, significa que do início, lá no Éden, passando por Jesus, dos dias que Paulo adverte os coríntios até o fim, Satanás manteria exatamente a mesma estratégia de relativização da verdade. Agora, distinguido, discernido a forma como o inimigo opera, o que eu e você precisamos compreender de forma prática é como resistir esse ataque. Não apenas saber que ele vai acontecer, mas Deus nos comunica para que a gente possa ter uma postura, para que a gente possa, de fato, né, estar preparado. E se falamos que o problema começa lá com Eva, levando, por meio da relativização da verdade, a um questionamento, né, do caráter de Deus, porque, como eu disse, antes de praticar o ato, a ação da desobediência, começa-se a relativização, né, por meio da incredulidade, né, de se questionar se Deus de fato falou a verdade, se Deus de fato estava interessado no nosso melhor ou escondendo da gente algum tipo de privilégio que agora Satanás e o reino das trevas é que estariam nos ajudando a descobrir o que é que abre e fecha aspas depois, o que é que nós estamos perdendo. Então, se tudo isso começa baseado justamente na relativização do caráter de Deus, nós precisamos entender que essa é uma área, né, que precisa ser bem resolvida dentro de cada um de nós, na nossa fé e na forma e na maneira como lidamos com Deus. Na primeira epístola de João, no capítulo 5 e no versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, segunda parte do versículo, aquele que não dá crédito a Deus, outra versão diz não crê em Deus, aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Então, muitas vezes a gente não para pensar o que é incredulidade, o que é não acreditar na palavra de Deus, mas o que o texto sagrado está nos informando é que se alguém não crê em Deus, está fazendo dele um mentiroso. Qual a razão para desacreditar dele? Apenas se a sua palavra não é digna de confiança. Apenas se o seu caráter não estiver acima de qualquer suspeita. Porque se ele é o Deus justo, perfeito, íntegro e verdadeiro que ele se revela ser, nós precisamos aceitar plenamente a sua palavra. Agora, quando começamos a duvidar da sua palavra, nós estamos colocando em xeque o caráter de Deus. E é exatamente por essa brecha que Satanás vai tentar se infiltrar para estabelecer o engano. O engano não tem o propósito e a intenção de apenas mudar nossas práticas da vida cristã, mas de sutilmente, de forma progressiva, nos afastar do próprio Deus, nos desconectar dele e nos levar depois a uma quebra de princípios que ela vai se tornando, né, sucessiva. Então, quando Jesus foi tentado pelo diabo, lá em Mateus, no capítulo 4, e a gente agora há pouco leu um desses
aspectos da tentação, eu gosto de quando, no versículo 4, a primeira proposta, né, que o diabo faz a Jesus para transformar as pedras em pães, a resposta que Jesus dá. Mateus 4,4 diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Satanás veio com a primeira tentação, Jesus rebate com a palavra de Deus. Então, na segunda, o diabo vai tentar distorcer a palavra. É como se ele falasse, você quer jogar em cima da Bíblia? Vamos lá. Mas a atitude de Jesus, já de cara, dizendo está escrito, e depois, mantendo isso, né, não foram apenas 3 tentações. A Bíblia nos mostra essas 3 que parecem ser o desfecho, o clímax de tudo. Porque a Bíblia diz em Lucas 4,13, acabadas que foram toda sorte de tentações. Ao longo daqueles 40 dias, provavelmente Satanás usou todo o seu arsenal. Mas nesse confronto final, em cada uma das 3 propostas que foram feitas, a resposta de Jesus foi sempre a mesma, né? Está escrito. Né? Depois Satanás tenta relativizar, Jesus diz, também está escrito, versículo 7. Depois no versículo 10, a Bíblia diz, então Jesus lhe ordenou, vai embora Satanás, porque está escrito. Então o último posicionamento é não só continuar dizendo, está escrito, mas dizer, diabo cai fora, você não terá lugar, porque a palavra de Deus ocupou todo o lugar que deveria dentro do meu coração. É isso que Jesus, como homem, está falando. Então precisamos entender que é exemplo daquilo que Jesus fez. A palavra de Deus é a nossa arma contra o inimigo. Ela não é apenas aquilo que o inimigo quer tentar roubar de nós, mas é aquilo que eu e você precisamos para nos defender, né, do inimigo, na verdade, para contra-atacar. Porque a palavra de Deus não é apenas uma arma de defesa, ela é uma arma de ataque. Em Efésios, no capítulo 6, né, nós lemos no versículo 16 sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E toda aquela armadura, que é um conjunto de armas, ela é, na sua grande maioria, né, um conjunto de armas de proteção, capacete, escudo, couraça. Né? Agora, a única arma clara, evidente, usada ali para o ataque é a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo que nessa batalha, que não é contra a carne e o sangue, contra o reino espiritual, eu e você temos uma arma a ser usada. Né? É a palavra de Deus. Temos o exemplo de Jesus em Mateus capítulo 4, não apenas se defendendo, mas contra-atacando Satanás, né? Agarrado a quê? A uma ferramenta, a uma arma específica, a palavra de Deus. Cada vez Jesus estava dizendo, está escrito, ele mostra que a palavra de Deus é essa arma ofensiva contra Satanás e contra o reino das trevas. E na minha e na sua vida não deveria ser diferente. Em 1 de João, no capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Olha a relação. A palavra de Deus permanece em vocês. E, portanto, vocês já venceram o maligno. Quando ele diz, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, ele não está falando mera e simplesmente da força física da juventude. Até porque aqui as expressões filhinhos, pais, jovens, ela tem mais a ver com o estágio da fé em que cada um se encontra. Mas ele está dizendo, olha, vocês podem ainda não ter chegado à maturidade de ser tratados ou chamados como pais, mas vocês também já não são aquelas criancinhas. Vocês já receberam o crescimento que vem por meio da palavra, né, do puro leite espiritual que ajuda vocês crescerem para a salvação, fazendo analogia, né, lá com 1 de Pedro 2. Então ele está dizendo, vocês precisam entender que vocês são fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vocês e essa força da palavra de Deus em vocês leva vocês a vencerem o maligno. É fato que a palavra de Deus é arma para que a gente resista, vença e prevaleça sobre o inimigo. Em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 16, nós temos uma outra informação que nos ajuda a consolidar essa visão. O Senhor diz assim, portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqui é o próprio Jesus falando, com a espada da minha boca.
No final do Apocalipse nós vamos ver de novo que da sua boca sai uma espada afiada, e isso é apresentado no contexto em que Jesus vai lutar contra os seus inimigos. Mas aqui ele está falando de lutar contra o engano dentro da igreja. Se você ler o versículo anterior de Apocalipse 2,15, né, o Senhor diz, além disso estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Deus está dizendo que tem uma doutrina estranha, tem engano. Então ele diz, eu vou lutar com a espada que sai da minha boca. O que é espada? A mesma mencionada em Efésios 6,16, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, né? E ele fala sobre o obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. O termo manejar, né, não está falando de se usar com a mão a Bíblia, até porque naquela época, né, a versão escrita que eles tinham eram pergaminhos que nem todos tinham acesso e nem carregavam por aí. Né? Eu já vi gente dizer, não, você tem que manejar bem a palavra, tem que saber achar onde estão escritas as coisas. Isso, na verdade, era uma analogia, assim como um bom soldado manejava bem a espada, a Bíblia está dizendo que eu e você temos que manejar bem a palavra. Então, de vez em quando, Deus está colocando a palavra na mão e a espada na boca. As duas figuras convergem num lugar só. A nossa guerra é travada contra o reino das trevas por meio do nosso envolvimento com a palavra de Deus. É por isso que eu e você precisamos de conhecimento bíblico, né? Nós precisamos de alicerce nas Escrituras para que a gente não seja vencido pelas tentativas de Satanás de nos conduzir ao engano. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, a gente já tirou várias citações dessa epístola, parece que Paulo estava seguindo uma linha muito específica. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nos versículos 3 e 4, nós também temos uma outra revelação a respeito desse tipo de batalha. Paulo diz, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Aos Efésios ele diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Agora ele está dizendo, nós habitamos na carne, vivemos, nos expressamos por meio de um corpo, mas não lutamos segundo a carne. O que ele está dizendo? Verso 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então ele está dizendo, nessa batalha, já que ela não é contra a carne e o sangue, ainda que nós estejamos lutando na carne, não estamos lutando, né, com carne do outro lado, nossas armas são espirituais. Ele diz, são poderosas em Deus, elas podem destruir fortaleza. Agora é o que ele diz, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo o que Paulo está falando a respeito das armas e dessa luta envolve o quê? Fortalezas que estão ligadas aos raciocínios, uma arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele fala sobre levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Né? E aqui ele não está dizendo que Deus escraviza a forma de alguém de pensar, mas é como se ele falasse que numa batalha, se o pensamento está tentando ser levado cativo para o outro lado, nós lutamos e trazemos o pensamento cativo para o lado de cá. Não significa tomar cativo a mente e o pensamento das outras pessoas, mas principalmente proteger a nós, por meio dessa consciência da palavra, dizendo, vou andar na obediência de Cristo. Quando nós começamos a entender essas coisas, eu acredito que fica muito evidente que a forma de resistir a esse ataque é por meio de um alicerce claro na palavra de Deus, que cada um de nós precisa ter. Em Tiago, no capítulo 3, nós lemos mais uma vez a respeito de como pode haver uma influência maligna, mesmo na vida daqueles que estão servindo a Deus e professando a fé. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ele está falando de um ambiente de confusão, de conduta dentro da igreja. Ele diz no verso 14 de Tiago 3, só para formar aqui o contexto, ele diz, se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Aí ele vai dizer no 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Se não é a sabedoria que desce do alto de Deus, o que é? Ele diz assim, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Ele diz, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Como contraponto, ele diz no 17, verso 17, mas a sabedoria lá do alto
é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável. E agora ele vai falar de como, quando a sabedoria do alto afeta a nossa forma de pensar, nossa conduta vai refletir os valores do céu. Mas quando a sabedoria, não a do alto, aquela que, além de terrena, é demoníaca, começa a nos tocar, e sabedoria diz respeito à forma de pensar, né? Significa que nossas ações vão refletir isso. Agora lembre-se, Tiago não está falando com gente não crente. Ele várias vezes na epístola o chama de meus irmãos. Ele diz em Tiago 1,18 que eles renasceram, né, foram gerados de novo pela palavra da verdade. Então, ele está falando com crentes. E falando com esses cristãos, ele mostra que alguém pode se expor a uma sabedoria que é terrena e que é demoníaca. Significa o quê? Que o diabo sempre está tentando influenciar a nossa maneira de pensar. E se essa é a maneira que ele ataca, nós precisamos proteger a nossa mente. É um único caminho para isso, né? É nos fortalecermos, blindarmos nossa mente, nosso coração, nossas convicções com a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, falei da relativização da verdade como ação maligna. Em segundo, como resistir a esse ataque, fortalecer o entendimento e a revelação da palavra na nossa vida. Mas, em terceiro e último lugar, eu quero lembrar você da importância de se fortalecer na verdade, já que o conhecimento é algo progressivo, né? Nós precisamos de cada vez mais informação e cada vez mais convicção daquele nível de informações que nós já temos. Na semana passada, falando sobre os danos da ignorância, eu citei, né, tanto Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, como citei também João capítulo 8, versículo 32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós exploramos aqui a ideia de que a ignorância, a falta de conhecimento traz dano, meu povo perece. Mas quando Jesus diz o conhecimento da verdade vai libertar vocês, significa que a ignorância, a falta de entendimento escraviza. Então nós podemos dizer que a verdade só liberta porque mentira e um engano escraviza. E muitas vezes há pessoas que têm se deixado enredar por uma mentalidade que não está alinhada com a palavra de Deus. O engano vai se instalando aos poucos e nós precisamos nos proteger disso. Agora, como eu e você vamos nos fortalecer na verdade? Hebreus capítulo 5 nos ensina algo importante. Acredito que maturidade é algo muito essencial na caminhada cristã e, embora a maturidade não se alcance sem tempo, eu tenho ensinado bastante sobre maturidade nos últimos anos. Embora a maturidade não se alcance sem tempo, porque Deus trabalha com processos e esses processos envolvem tempo, nós precisamos também entender que, por outro lado, só o tempo não garante o processo de amadurecimento. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz assim: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Em outras palavras, o texto está dizendo, quando vocês tinham que ser mestre ensinando, vocês têm que voltar àquelas primeiras aulas do beabá da fé. Então, depois de falar isso, ele termina dizendo o seguinte: passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Aqui ele está localizando o nível de maturidade de vocês são crianças. Né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz lá no capítulo 3, né, que o alimento sólido é para os adultos, mas o leite é para as crianças. E aqui essa mesma linguagem é usada. Ele diz no versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, verso 14, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui vamos entender algo assim como a criança. Ela é suscetível a engano porque ela vive na inocência, né? No estado onde ela não consegue suspeitar o mal. A Bíblia diz que aqueles que estão na fase da infância não têm a capacidade de discernir o mal. A capacidade de discernir o mal, ela começa quando a minha, a sua faculdade, ela vai sendo exercitada para entender não só o que é o certo, o bem, mas também o mal. Agora,
ele diz que a única forma de ter as faculdades exercitadas para discernir o mal, para perceber um engano, uma tentativa maligna, uma manipulação, né, doutrinária, uma tentativa do diabo de nos enredar com a quebra da palavra de Deus, às vezes com argumentos que parecem até ser espirituais e bíblicos. A única forma, o texto diz aqui, aqueles que pela prática, verso 14, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não há forma de eu e você, de nenhum cristão, conseguir desenvolver, né, a não ser pela prática, desenvolver essa facilidade ou essa faculdade de discernir não só o bem, mas também o mal. Então precisamos de dia a dia prática, de questionamento na palavra de Deus. Eu acredito que se por um lado é verdade, né, que as palavras às vezes precisam ser ministradas de uma maneira que simplifique a nossa prática e a conduta e a gente entenda o que fazer, isso não significa que eu e você, né, não deveríamos estar sendo estimulados a um nível de conhecimento e entendimento doutrinário cada vez maior. O mesmo Jesus, né, que tinha uma capacidade didática de dizer, olha as aves do céu, olha o lírio do campo, ele aplicava a palavra de Deus com essa simplicidade. Ele também tinha discussões doutrinárias em público, né, com muitos dos fariseus e dos escribas e dos mestres da lei, que eram de alto nível, a ponto de deixá-los completamente sem resposta. Então, muitas vezes eu vejo gente dizendo, não tem que se preocupar em dar conteúdo demais. Olha para Jesus, que ele descarregava o que era simples, é verdade, mas não fazia só isso, né? Nós precisamos das duas coisas, né? Precisamos de criança recebendo o leite, precisamos de adulto recebendo alimento sólido, mas precisamos de crianças sendo estimuladas ao crescimento e a uma mudança de dieta, porque se elas permanecerem eternamente naquela fase, né, elas vão precisar de novo sempre receber o beabá da fé, os princípios elementares dos oráculos ou da palavra de Deus, e não vão pela prática se desenvolver. Então precisamos de relacionamento com a palavra, precisamos de desafio ao estudo bíblico, à compreensão das verdades, e por meio desse relacionamento, nós vamos crescendo ou vamos nos fortalecendo na verdade. Porque é possível, como o texto nos mostra, permanecer estagnado a ponto de nunca aprender. Paulo escreve a Timóteo, ele fala de pessoas, né, que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento. Né? Porque não vão a lugar nenhum. Elas recebem sempre aquelas mesmas coisas que não produzem crescimento na sua vida espiritual. Então, eu e você precisamos entender que, além da palavra de Deus ser o meio de resistir o engano, a relativização da verdade, nós precisamos nos fortalecer na verdade. E esse fortalecimento na verdade vai sempre nos ajudar a olhar para Deus com aquele caráter infalível, o Deus que está acima de qualquer suspeita. Né? Interessante que Davi, que se dedicava ao estudo das Escrituras, aliás, era uma ordenança de Deus, já desde o tempo de Moisés, em Deuteronômio, que quando um rei se assentasse no trono, tinha que ter uma cópia da lei de Deus, tinha que lê-la todos os dias. Né? Davi diz no Salmo 27:10, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor não vai me desamparar. O que ele está dizendo? Aquelas pessoas em que eu mais confio, pai e mãe, né? Se elas falharem, eu tenho certeza de uma coisa, Deus não vai falhar. Né? Há declarações ao longo das Escrituras que nos mostram que nós podemos confiar em Deus. Lembrando, né, que esse fortalecimento, na verdade, começa sempre com aquilo que o diabo mais vai atacar, o caráter de Deus. Né? Para que o engano não entre, eu e você precisamos ter sempre esse alicerce. Isaías 49:15, Deus diz, pode a mãe que amamenta seu filho esquecesse da criança que mama, apesar da resposta padrão ser não, porque de vez em quando surge uma ou outra mãe desnaturada. Deus chega ao ponto de dizer, ainda que essa se esqueça. E eu gosto de dizer que o amor de mãe é o mais sagrado, elevado e sacrificial nível de amor que o ser humano conhece. Deus diz, ainda que ela se esqueça do filho. O Senhor diz, eu não me esquecerei de vós. Tem os vossos nomes escritos nas palmas da minha mão o tempo todo. Deus está dizendo, eu não vou falhar com vocês. A Bíblia diz, é impossível que Deus minta. Né? Ele é o Deus que diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E nós precisamos de uma confiança firme e profunda nesse Deus. Dia a dia fortalecer a convicção da verdade da palavra de Deus a respeito de quem Deus é, pela prática, leitura, meditação da palavra, né? A busca pelo entendimento. Isso vai nos levar a um lugar onde de fato a gente se proteja. Então, seja para resistir
o ataque do inimigo e a relativização da verdade, né, seja para fortalecer a verdade. Eu e você precisamos do quê? De uma imersão profunda na palavra de Deus. Eu termino aqui, né, concluo com Colossenses capítulo 3, versículo 16, onde nós temos uma instrução muito clara, muito precisa e muito eficiente, né, da palavra de Deus para mim e para você. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós. Isso é um imperativo. A Nova Almeida Atualizada diz que a palavra de Deus habite ricamente em vocês, né? Então, se nós entendemos que a proposta de Deus é que a palavra habite ricamente em nós, nós precisamos entender o que é estar cheios, saturados da palavra de Deus. Isso não apenas vai nos prevenir dos danos da ignorância, que falamos semana passada, mas vai nos prevenir também contra o engano que estamos compartilhando hoje. Precisamos de alicerce na palavra. Nós estamos batendo bastante nessa tecla ao longo desse ano, né? E acredito que essa é uma direção de Deus que quer nos empurrar a esse nível de relacionamento com a palavra de Deus. Me lembro de um exemplo, né, que eu li num livro do Kenneth Hagin, quando era ainda adolescente, que nunca saiu da minha mente. Se não me engano, né, isso está no livro Uma Nova Unção. Não tenho certeza do título, se foi exatamente nesse livro, mas eu lembro muito bem do exemplo. Ele citando Colossenses 3,16, que diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, ele disse que nós temos que ser como uma esponja, né? Não uma esponja seca, mas daquela que está encharcada, cheia d'água, né? Você enfia a esponja dentro d'água, derrama água sobre ela e ela tem a capacidade assim de segurar muita água dentro dela. Interessante que quando a esponja está nesse estado, aonde quer que você toque nela, que você aperte o dedo, qual é o resultado? Vai sair água. Ele dava exatamente esse exemplo, dizendo: eu e você precisamos estar tão cheios da palavra, que onde quer que nos cutuquem, né, mesmo que seja o diabo, vai sair a palavra. Está escrito. Né? Então, meu apelo ao seu coração: a Bíblia não é artigo de decoração na casa do crente. Ela deveria ser um instrumento prático de relacionamento que eu e você precisamos ter. Vamos nos encher da palavra de Deus. Vamos, dessa forma, não apenas evitar os danos, né, da ignorância, mas também vamos vencer o engano em nome do Senhor Jesus. Iniciamos esse ano, né, não só com muitas ministrações sobre o relacionamento com a palavra, mas fizemos uma campanha aqui da leitura bíblica em 100 dias. Período um pouquinho maior só do que 3 meses. Né, e foi algo muito especial. Mas nós faremos nesse segundo semestre uma nova campanha de 100 dias na palavra. Né? Queremos criar essa cultura, ler a Bíblia todo dia, gastar tempo, valorizá-la. E com apenas 12 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia nesse tempo. Né? Alguém diz: pastor, não é melhor começar com menos? Eu digo que você teve a vida cristã inteira para estar treinando com menos, e alguns nem isso estavam fazendo. Nós estamos tentando esse tratamento de choque, esse nível de encorajamento. Vamos nos encher da palavra de Deus, porque alicerçados nela, nós vamos vencer. Eu quero orar com você. Pai, se o Senhor não vivificar pelo teu Espírito no coração de cada um a tua palavra, terá sido só um discurso, terá sido só uma aula. Eu oro a Deus que essa mensagem pastoral, que externa preocupação com o rebanho, eu oro que ela encontre lugar não apenas na mente, mas no coração dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que o Senhor promova, de fato, um despertamento, que a gente possa viver nesse estado, né, de alerta contínuo, sabendo que estamos no meio de uma guerra, sabendo que o inimigo quer roubar aquilo que Deus tem nos confiado, e que isso acontece por meio da relativização da palavra. Então nós queremos, ó Deus, ter uma postura não semelhante à de Eva, que baixou a guarda bem depressa, mas uma postura semelhante à de Cristo, o tempo todo firmado nas Escrituras, resistindo toda a tentativa do inimigo. Oro por graça e favor sobre a vida de cada um. Oro por despertamento que vem do céu, mas oro também pela postura e o posicionamento de resposta de cada um dos meus irmãos, para que nenhum deles seja vencido pelo engano. Pelo contrário, que eles possam vencer o engano, alicerçados na tua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.